Olá, turma, boa noite. Nós vamos agora dar mais um início à nossa aula aqui. E início não, vamos à continuação. E agora nós vamos falar aqui da água ozonizada, né? Então, a água ozonizada, atualmente, nós temos utilizado para vários tratamentos, né? Então, a cada dia mais, tem um aumento progressivo em todos os países com relação ao tratamento com a água ozonizada. E tanto a água potável, como as águas industriais, industriais e de efluentes, tem sido utilizada ali por quê? Porque ele tem a água ozonizada, ela tem um excelente potencializador para matar bactérias, né? Vírus, fungos. Ela tem o seu efeito ali desodorante também, né? Ela tem o seu efeito desodorante e ela tem um efeito branqueador também, né? Ela é virucida, bactericida, fungicida. Então, ela tem esses efeitos que nós podemos estar aqui destacando, né? Sobre a água. E a água, ela tem sido estudada há muito tempo, né? Foi uma das primeiras coisas que foi estudada, foi a água ozonizada. Então, a água ozonizada, ela tem um grande campo de aplicação na estomatologia, né? Ela pôs o uso dela ali durante as intervenções dentárias, ela alcança ali um alto grau de asepsia, que vai ali afetar uma melhor recuperação ali dos pacientes. E também, por outro lado, a gente vê os efeitos germicidas ali do ozônio, né, que não se limitam também só ao próprio ozônio, mas também eles estão presentes ali nos produtos de reação ali do gás, quando ele tem a reação com certas substâncias, né? Da mesma forma, nós vamos ver depois ali a questão dos óleos vegetais também, que também tem esse mesmo efeito ali, né? Sobre. Então, a água ozonizada, ela tem uma solubilidade muito grande, né? A solubilidade da água com ozônio é 10 vezes maior que o oxigênio, né? Então, a 49 ml de O3 por 100 ml de água ali, ela tem essa competência de agregar, de potencializar ali a água. Então, no preparo da água ali, a gente vai ver que a água ozonizada, ela tem várias características, né, no seu preparo, porque ela é fácil produção, fácil aplicação, ela é biocompatível com os tecidos, ela tem um efeito, né, já falei, antimicrobiano ali, e tem várias indicações, né, ali no tratamento na odontologia, que é muito utilizada, né? Então, a solubilidade em água do ozônio, como eu falei, ela é 10 vezes maior que a do oxigênio, né? E a água ozonizada, ela é preparada passando ali o ozônio através de um agitador, né? De aglomerado de borbulhamento de água, né? A água tem que passar por um borbulhamento que nós vamos ver aqui. Mas a gente precisa também ver a pureza da água, né? A pureza. Quanto mais a água for pura, melhor vai ser
é, a estabilidade ali melhor vai ser a concentração, o ozônio vai poder carrear ali melhor. Então, a gente tem várias águas, a filtrada, mineral, a destilada, bidestilada ou água para injeção. E a de osmose reversa, que é o padrão ouro para ozonizar. Então, e a solubilidade, a estabilidade do ozônio na solução aquosa, ela é escassa, né? Cerca de 5 a 6 minutos após a montagem ali, depois que você ozoniza, a concentração de ozônio ela cai em 25%, em relação à concentração inicial. Então, quando a água ozonizada, quando nós vamos fazer ela, é interessante que a água seja gelada, né? Seja uma água que esteja mais com a temperatura fria ali, para que essa concentração de ozônio não seja reduzida a tanto assim, né? Então, também quando a água também é ozonizada em alta concentração, que geralmente a gente é para fins médicos, né, para um pé diabético e tudo, ela deve ser utilizada com uma concentração, né, de 50 microgramas aqui para ferida e 30 microgramas ali para beber. Outra característica assim da água da água ozonizada é que ela tem essa meia vida, né? Ela tem essa meia vida aí, e então a gente tem que obedecer. E sempre deixar a água no vidro, né? É, num vidro para que gelado e dentro da geladeira, para que ela consiga uma maior estabilidade e durar um pouco mais de tempo. Então, a água ozonizada é utilizada em vários campos, né? Eu falei aqui da preparação, que a gente precisa ter alguns fatores que a gente tem que observar, que são os fatores inerentes à água, a pureza, que nós já falamos ali, a temperatura, sempre que for ozonizar uma água com a temperatura mais fria, né? E o volume de água, que a gente sempre fala para ozonizar 1 litro de água, né? Então, o volume, né? E o pH, que tem que ser o pH básico, né? E os fatores inerentes ao processo de ozonização, a gente tem o tamanho e quantidade de bolhas, o tipo de difusor, o frasco empregado e o fluxo, né, que nós vamos empregar ali para ozonizar. Então, falei da temperatura, né, que tem que ser a mais fria possível, e 1 litro de água para ser ozonizada ali. Existe, né, hoje, a gente já pode estar vendo que se tenha, né, ozonizadores de água potável, que tem alguns locais, algumas fábricas já utilizam a água ozonizada para ter uma água com uma pureza melhor, com uma característica melhor ali, até mesmo para o consumo ali dos seus funcionários. Então, aqui a gente tem aqui o processo de ozonização, eu preciso obedecer a questão do tamanho da bolha, né? A bolha, ela precisa ser a bolha precisa ser essa bolha grande aqui que vocês estão vendo aqui, tá?
para que haja uma boa ozonização dessa água. E a gente tem vários efeitos, né, da ozonização da água potável, que pode estar sendo ali utilizada, né? A gente vai ter o benefício da desinfecção bacteriana, a inativação viral também, tá? A oxidação de elementos inorgânicos como ferro, manganês, metais pesados ligados organicamente, cianetos, sulfetos, tá? Nitratos, oxidação de elementos orgânicos como detergentes, pesticidas, herbicidas, fenóis, né? E aromas e odores causados por impurezas. Também na cozinha, você pode estar utilizando, né, utilizando água ozonizada, tem um ozonizador próprio ali para a cozinha, que você vai poder colocar as suas frutas, os seus alimentos ali para ozonizar, né? Então, a gente pode ter esse benefício da eliminação de bactérias, inativação viral, que estão relacionados ali com a concentração de ozônio na água e o tempo de contato ali dos micro-organismos, tá? A gente consegue, as bactérias, elas são aquelas que são destruídas assim mais rapidamente. E as bactérias Escherichia coli, elas são destruídas por concentrações de ozônio ou superiores, né, a 1 microgramas por ml. E ela tem uma duração de contato de 15 segundos e a temperatura de 25 a 30 graus. Então, eu posso estar também tendo o benefício do Streptococcus facilis, que são mais facilmente ali destruídos, com concentrações de ozônio de aproximadamente ali 0,025 microgramas, eu posso ter uma inativação dessa carga aí de 99,9% em 20 segundos ou menos, tá? Dependendo ali da temperatura, tá? Então, nós vamos ter vários benefícios com relação à água ozonizada, né? E os primeiros estudos que foram relacionados por cientistas de saúde pública, né, francesa, na década de 1960, eles mostraram que os tipos 1, 2 e 3 de poliovírus, eles são inativados pela exposição e a concentração de ozônio, dissolvida, quando são dissolvidas em 0,4 microgramas por ml, durante um período de contato de 4 minutos. Então, a gente vê o quanto o ozônio ele é potente ali para estar trabalhando nessa processo de matar virucidas, né? E não é só isso, ele tem a oxidação, o compostos orgânicos, a água ozonizada ela pode tirar a turbidez, eliminação da turbidez ali da água, então, assim, ela pode eliminar odores, cores, sabores, né? Então, a técnica da ozonização, ela é muito transparente, muito boa. Bom, aqui a gente tem um modelo de uma torre e a gente tem um modelo de um vidro que eu posso estar ozonizando. Sempre tem que ser com 1 litro de água, né? Para ali ozonizar. Aí, eu tenho as indicações: esofagite, gastrite, úlceras, colecistite crônica, na forma de enema, em caso de colite, feridas infectadas, na otorrinolaringologia, né? Então, eu tenho todas essas patologias que eu posso estar utilizando a água ozonizada. Agora, a pergunta aqui, essa pergunta eu estou fazendo para vocês, eu posso estar tomando água ozonizada, né, todos os dias? Bom, eu vou responder porque vocês não estão aqui comigo, né?
Então, a resposta é não. Por quê? Porque se eu tomar água ozonizada todo dia, eu vou estar matando tanto a minha microbiota boa como a minha microbiota ruim. Então, eu não utilizo água ozonizada todo dia. Eu utilizo para um fim terapêutico, tá? Eu tenho um fim terapêutico e aí eu utilizo ali a água ozonizada, certo? Então, é, é isso. E quando vocês forem ozonizar a água, que vocês estiverem na clínica de vocês e for ozonizar para um paciente levar para casa, esse paciente ele tem que ter um vidro, né? Tipo esses vidros, esses frascos de vidro com tampa hermética. Depois ele precisa, esse paciente ele também precisa levar uma caixa de isopor, colocar água numa caixa de isopor para poder levar ali para a sua casa. Às vezes eu peço para o paciente até para colocar gelo. E eu sempre ozonizo a água numa temperatura já elevada, tá? É assim que deve ser, porque aí já facilita. Até mesmo para uma ferida de pé diabético, que você vai trabalhar ali, que você vai utilizar, vai ser dessa forma. Bom, vamos falar aqui também agora do óleo ozonizado, né? É, o óleo ozonizado é muito utilizado, né? E o óleo mais utilizado é o óleo de girassol, né? É, foram desenvolvidos vários óleos, foram testados vários óleos, mas feito muitos estudos clínicos, ensaios clínicos, para olhar como se diz, olhar o potencial que o óleo ozonizado teria ali, e eles descobriram as propriedades ali, bactericidas, fungicidas, virocidas, foi demonstrado, foi visto ali com relação ao óleo ozonizado, né? Então, e outra, a capacidade que o óleo ozonizado tem de estimular a regeneração do tecido epitelial também é, é, exerce essa função quando eu estou ali tratando de um pé diabético e tudo mais. Então, tanto que quando eu estou fazendo uma ferida de pé diabético, eu vou sempre estar ali fechando essa ferida com óleo ozonizado, né? Então, a, o ozônio ele tem uma reação com compostos ali insaturados e que tem sido estudado também ali. E essa reação, na maioria das vezes, ela quebra a molécula na posição ali correspondente e faz uma dupla ligação ali, ele faz uma dupla ligação ali na molécula, e essa com essa quebra dessa dupla ligação, ela forma fragmentos dos grupos dos carbonilos, né? E esses grupos, né, eles eles competem ali, são competitivos ali, e eles resultam ali numa mistura bem complexa ali, com diferentes produções ali. E eles viram, nos estudos, eles puderam ver que o óleo de girassol, ele é o óleo com mais propriedades, né, para esse fim, né? Então, o óleo de girassol, ele tem várias, ele consegue captar ali o ozônio em quase 90%. Então, o óleo de girassol é o melhor que transporta ali o ozônio, né? Então, um detalhe que também a gente tem que observar é com relação
a, com relação ao preparo do óleo ozonizado, né? O preparo ali do óleo, é importante nós sabermos que existe uma máquina industrial que vai ozonizar, que vai fazer com que esse óleo sofra é, é, essa transformação aí e que vai ter o efeito satisfatório. Então, não é qualquer máquina. A máquina, a sua máquina que você tem lá no seu consultório, ela não serve para ozonizar óleo, tá? Você precisa de uma máquina industrial, tá? Uma máquina industrial para fazer isso. Então, eu tenho aqui, ó, 20 microgramas, o tempo de borbulhamento para 100 ml de 10 minutos. 40 microgramas, tempo de borbulhamento de 100 ml, 15 minutos. Então, isso para aplicação interna. Qual a aplicação interna? Quando eu tiver uma candidíase nos óvulos ozonizados, no supositório ozonizado, também para gastrite, né? Hoje a gente tem as cápsulas, mas antigamente a gente não tinha, então a gente tinha que tomar o óleo para gastrite. E a externa, 20 microgramas, tempo de borbulhamento 100 ml 15, e 50 microgramas, tempo de borbulhamento 100 ml 8 minutos. Lembrando, tá, gente, que isso é tudo numa máquina de ozônio industrial. A, o armazenamento do óleo, ele tem que ser em vidro escuro ou plástico siliconizado. Se refrigerado, a sua duração será de 1 ano, e em temperatura ambiente, a duração dele será de 3 meses, né? Por quê? Porque todos os dias vai se perder peróxido. Vai perdendo peróxido, vai perdendo, se ele ficar fora da geladeira, e aí, ao longo de 3 meses, eu não vou ter mais ozônio. E o fato de daqui a 3 meses eu ir lá cheirar aquele negócio lá, aquele vidro, e tá cheirando ozônio, não significa que tem peróxido ali dentro, não, tá? Então, o óleo sempre tem que guardar na geladeira ali. O óleo também, ele é caracterizado, né, por IPs, né? Nós temos óleos aí de 400 IPs, que é o índice de peróxido. Nós temos óleos de 600 IPs, nós temos óleos de 800 IPs, tá? Então, o ideal seria que, para cada patologia, e já vou dando a dica que isso aqui é matéria de é, 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 matéria para prova, tá? Eu já recomendo aqui, por exemplo, no uso oral ali do óleo ozonizado, então eu vou para doenças sistêmicas do trato digestivo, após uma cirurgia intestinal, o índice de peróxido deve ser de 400 IP. Para aplicação de longo prazo, né, algumas horas, na mucosa vaginal, retal, ou na nasal, para úlceras tróficas, na fase de epitelização, que eu estou ali utilizando numa ferida, no couro cabeludo, com cuidados com a pele, será usado um óleo de 400 até 600 IP. O que é IP? É o índice de peróxido. Índice de peróxido. Matéria de prova. Índice de peróxido. Tá bom? E para o tratamento de feridas, úlceras tróficas, queimaduras em fase de granulação livre, será usado um índice de IP de 800.
Porém, tá, gente, às vezes você usa, o paciente acha muito forte e às vezes ele não consegue, diz que está queimando. Então, às vezes, você tem que baixar para 400. Mas quando o paciente tolera, você pode colocar. Na psoríase, né, em doenças virais, em infestações cutâneas, fúngicas, geralmente a gente usa um índice de peróxido de 1.200, tá? Para aplicações terapêuticas mais breves, condições gengivais, condições cutâneas, virais, mitóticas, diferentes de tratar, difíceis de tratar, devido à resistência, por exemplo, cheilite angular, tricofitose do couro cabeludo e outros, a gente vai usar de 2.400 a 2.800 IPs, tá? Aí aqui a gente tem fístulas, feridas, atenuação de rugas. Agora tem um detalhe, gente, aqui para nós, né? Aqui para nós, no Brasil, só é feito o óleo ozonizado de 400 e 600 IPs. A gente não tem esse óleo de altos IPs assim. Aqui não tem. É, bom, deixa eu ver aqui. Então, assim, falando mais um pouquinho aqui da água, do óleo, né? Sempre é, colocar o óleo dentro da geladeira, guardar sempre é, dentro da geladeira. É, se você deixa ele fora, em ambiente fora da geladeira, com o passar do tempo, você vai observar que o óleo ele vai criar uma viscosidade. Por quê? Porque ele vai despolimerizando, ele vai tirando aqueles peróxidos, os poliperóxidos que tem nele. Então, ele vai ficando assim meio viscoso. Então, por isso que a gente precisa guardar o óleo dentro da geladeira, para que a gente não tenha essa perda aqui do óleo, certo? Então, a gente pode estar usando o óleo também nas questões, usando ele como um germicida ali. Então, a gente tem várias diretrizes que a gente pode estar utilizando ali o óleo ozonizado ali, né? Principalmente nas feridas de pé diabético. Você sempre vai pegar uma ferida e vai pegar essa ferida e vai colocar ela e vai finalizar ela com óleo ozonizado. Sempre será assim, tá? Então, o óleo, ele é muito eficaz, tá, gente? Muito eficaz. A gente obtém vários resultados ali com óleo ozonizado. Então, eu vou dar uma pausa aqui, tá? E logo, logo nós voltamos.